O assunto que nós vamos falar hoje é Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele vem a partir de duas relações métricas, aquelas relaçõezinhas métricas que eu falei com vocês. Se a gente somar duas daquelas, a gente chega ao Teorema de Pitágoras. Eu não vou fazer a demonstração, mas vocês, se quiserem e tiverem curiosidade, podem procurar no YouTube que vocês encontram bem fácil. Então, se eu chego aqui, o Teorema de Pitágoras me diz que A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. De onde vem isso? Bem, vem do nosso velho amigo triângulo retângulo. Se a gente tem aqui um triângulo retângulo, ou seja, aquele triângulozinho que possui o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, a gente tem que este lado se chama hipotenusa. E este lado, a hipotenusa, será o nosso A. Aqui a gente tem um cateto e um outro cateto. É a hipotenusa e os dois catetos. Um será o B e o outro será o C. Eu nem vou colocar aqui B e C para a gente não fixar quem é B e quem é C, porque isso daqui não vai fazer diferença. Quem é o B e quem é o C não faz, porque quando a gente soma dois números, tanto faz eu somar 2 com 3, como 3 com 2. Então, não vai fazer diferença aqui quem é A e quem é B. Se eu tenho aqui A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, eu tenho que este lado, a minha hipotenusa, o maior lado, o lado que está sempre oposto ao ângulo reto, ele ao quadrado é igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado. Ou o meu A ao quadrado é igual a este ao quadrado mais esse ao quadrado. Então, vamos para um exemplo. Se eu coloco para vocês um triângulo retângulo, notem que a posição mudou, mas ele não muda porque ele tem um ângulo reto, ele tem a hipotenusa em frente a eles. Se eu chego aqui para vocês e coloco um triângulo da seguinte forma. Aqui seria x, a minha hipotenusa, eu não tenho valor. Aqui seriam 4 e aqui seriam 3. Eu preciso encontrar esse lado aqui, o lado desconhecido. Então, como é que eu faço? Eu utilizo o Teorema de Pitágoras. É para isso que ele serve. Ele relaciona lados do triângulo retângulo. Então, vamos calcular? Eu pego a minha fórmula, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Lembra, eu já falei para vocês, sempre que forem responder alguma questão, copie a fórmula. Ela vai ficando na sua mente e você nem percebe. A ao quadrado. Quem é o A? O A é a hipotenusa. Mas nesse triângulo, quem é o A? Minha hipotenusa é x. Então, sai o A, entra x. Quem é o B? Eu sei que B é um dos catetos. Tanto faz qual desses dois vai ser o meu B. 3. E o meu C, tanto faz qual deles dois vai ser o meu C. 4. Eu tenho agora que x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado. Quanto dá 3 ao quadrado? Bem, essa potência 2, ela me diz que eu vou multiplicar o 3 duas vezes. Não é por 2, é ele por ele mesmo. 3 vezes 3, 9. E essa potência 2 no 4 me diz que eu preciso fazer 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Então, daqui nós temos que x ao quadrado é igual a 9 mais 16, 25. Mas a gente viu desde equações que o x precisa ficar só. E ele aqui não está só. Ele tem um 2 acompanhando. Eu preciso que esse 2 saia daqui. Então, o meu quadrado, ele vai passar para o outro lado. E lembra quando a gente estuda a equação que para que o x fique sozinho, quem estiver com ele passa na operação inversa. E quem é a operação inversa do quadrado? É raiz. Então, x é igual a mais ou menos raiz de 25. Mais, no caso de trigonometria e geometria,
a gente não vai utilizar esse menos. Não existe um lado negativo em uma figura. A gente só fica com o positivo. Então, daqui a gente tem que x é igual a raiz de 25. Qual o número que vezes ele mesmo dá 25? 5. 5 vezes 5, 25. Então, a gente encontra que x seria 5. Simples. Agora, por esse meu outro exemplo, vocês vão perceber que a gente não pode trocar a hipotenusa de lugar. Ele é o único que você não pode se confundir. Você tem que deixar a hipotenusa sempre antes da igualdade. Por quê? Preste atenção nesse agora. Eu dei que a hipotenusa vale 10, um dos lados vale 8 e o outro eu não sei quanto vale. Então, hipotenusa 10, um dos catetos 8 e esse outro eu não tenho uma medida. Vou colocar na minha fórmula de Pitágoras. A ao quadrado mais igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Bem, sai o A, entra a hipotenusa. Quem entra aqui? 10. Sai o B, entra o valor que eu tenho, 8. E sai o C e entra a letra que eu quero encontrar, o cateto que eu não conheço. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Mais y ao quadrado. Notem a diferença? Hipotenusa eu não sabia, agora eu sei. Mas eu não posso trocar, certo? Eu preciso obedecer esta ordem. 100 igual a 64 mais y ao quadrado. A gente volta àquela questão de equação do primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. Então, eu olho para cá, percebo que o 100 está no lugar errado, e olho para esse, percebo que o y ao quadrado está no lugar errado. Mais y vem menos y, operação inversa. Igual a 64, mais 100 passa menos 100. Menos y ao quadrado é igual. 100 menos 64, 36. Mas vai ser negativo, porque o 100 ele é maior. Então, ele é negativo, vem o sinal dele para cá. E a gente aprende também em equação do primeiro grau que o y não pode ficar negativo. Então, a gente multiplica por menos 1. Mas a partir do momento que eu multiplico por menos 1 por causa dessa letra, eu também preciso multiplicar por menos 1 esse outro número. Então, a gente passa a ter y ao quadrado, porque menos com menos dá mais, e a gente passa a ter 36, porque menos com menos dá mais. Novamente, o y precisa ficar só, então esse quadrado vai para o outro lado como operação inversa. Y é igual a raiz de 36. Operação inversa da potência, raiz. Então, o meu y é igual a 6, porque 6 vezes 6, 36. Então, a gente encontra o valor desconhecido. A gente encontrou que este cateto mede 6. E agora nós temos os 3 lados do triângulo. E hoje a gente para por aqui.